No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-33-23-94-25 e WhatsApp 98408-7070. Olá, bom dia para você ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 8 horas e mais 3 minutos, 8 e 3. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Eu sou o Fábio da Silva e começa agora mais um programa Fala São João. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Mata Atlântica. A Igreja Católica celebra nesta quarta-feira o dia de Santo Agostinho de Cantuária, monge e missionário. A previsão do tempo é de dia parcialmente ensolarado e céu nublado à noite, temperatura oscilando entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Trabalhando comigo aqui nos estúdios da Rádio São João del Rei, o Amado Rodrigues, produção e edição Larissa Moreira, transmissão César Palumbo, redes sociais Daiane Dias e direção geral doutora Juliane Menezes. Hoje o Fala São João é um programa diferente, porque é um dia de despedida, mas também é um dia de gratidão. Despedido porque na tarde de ontem nós recebemos a triste notícia do falecimento daquele que era o grande comunicador da Rádio São João del Rei, o Geraldo José dos Santos, carinhosamente chamados por todos de Geraldinho da Rádio. Por mais de 50 anos, o Geraldinho trabalhou nesta emissora, levando às pessoas notícias alegres, tristes, fatos que marcaram o Brasil. Uma pessoa que sabia receber as autoridades, mas uma pessoa que também sabia acolher as pessoas mais simples e fazia desse microfone também uma oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisavam. Então, nossa equipe, é claro, hoje também está triste, né? Perdemos um colega de trabalho, alguém também que nos ensinava não só com a comunicação, mas com a sua própria vida. Uma pessoa dedicada, correta, amiga e que estava sempre pronta a ajudar os colegas de trabalho. Esse era o Geraldinho da Rádio. Ontem nos deixou. E hoje nós estamos aqui fazendo as mais diversas homenagens ao Geraldo José dos Santos e tenho certeza que este momento de despedida é um momento de saudade não só para nós, que já sentimos a sua falta aqui no programa, mas também para todos aqueles que gostavam, né, de ouvir o Geraldinho nos mais diversos lugares, não só da nossa cidade, como também de toda a região. E é assim que nós vamos levando aqui o nosso programa, porque o Geraldinho terminou a sua missão e nós continuamos a nossa. E eu tenho certeza que para todos nós ele nos ensinou muito, como eu disse, não só aqui nos microfones, mas também com a sua vida, e aquilo que ele deixa, que nós chamamos de legado, aquilo que fica, é o que nós devemos encaminhar daqui para frente, né? O trabalho da Rádio São João continua, a construção dessa história que começou há 81 anos atrás também continua, e nós continuamos por aqui construindo
um pouco da rádio, da nossa história, sem esquecer daqueles que estiveram lá atrás, como o Geraldo José dos Santos, o Geraldinho da rádio, que se tornou um símbolo da Rádio São João del Rei. Porque quando as pessoas falam em Rádio São João del Rei, logo vem à cabeça o Geraldinho. E quando falam em Geraldinho, logo vem à cabeça a Rádio São João. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizer, é o Geraldinho, e alguém perguntava assim, é o Geraldinho da rádio? Porque era uma marca do Geraldo José dos Santos ser o Geraldinho da rádio. Não é para menos, e não podia ser diferente, já que o Geraldinho, só como âncora do Jornal das 10, trabalhou aqui por 42 anos. E é muito interessante, né? Porque desde o fim do ano passado, o Geraldinho vem passando por momentos de fragilidade na sua saúde, passou o último Natal internado, ele já não estava aqui no dia 24, inclusive, né, eu iria substituí-lo uma semana que ele estaria de férias, mas tivemos que antecipar e eu vim substituí-lo alguns dias antes, inclusive na véspera de Natal estava aqui substituindo o Geraldinho, porque ele não tinha condições de apresentar aqui o programa, pois estava internado. Passou então o Natal internado, depois voltou, teve alta, voltou para a família, ensaiou até voltar para a Rádio São João del Rei, mas a saúde continuava fragilizada e novamente o Geraldinho internou. Posteriormente, o Tovar Luiz o substituiu aqui no programa e por algum período, um curto período, o Tovar estava apresentando o programa ao lado do Geraldinho, mas a saúde continuava debilitada. O Geraldinho não tinha condições mesmo de estar aqui presente. Então ele não veio mais na rádio, mas, na verdade, não veio mais ao microfone da rádio. Mas ainda no fim do ano, início deste ano, muitas vezes o Geraldinho chegava aqui, a gente observava, mesmo com a fragilidade, mesmo com a dificuldade para caminhar, ele estava presente aqui. Porque, com certeza, a Rádio São João del Rei era uma das suas paixões. Era uma das coisas que ele fazia com muita satisfação. Quantas vezes a gente vai trabalhar por obrigação apenas? Quantas vezes a gente vai para o trabalho apenas para no final do mês receber um salário? O Geraldinho, eu tenho certeza absoluta que não era isso. Fazia rádio por amor, por gostar daquilo que fazia, e é isso que faz toda a diferença na vida dele como comunicador. Então, na semana passada, na última quarta-feira, recebemos a notícia que ele havia se internado na UTI da Santa Casa de São João del Rei. Na última quarta-feira, na semana passada, hoje é quarta, uma semana atrás. E na segunda-feira passada, antes de ontem, eu estava aqui substituindo o Tovar e apresentando o Jornal das 10. O Diego Santos, um dos filhos do Geraldinho, esteve aqui e atualizou para as pessoas a situação de saúde do pai. Dizia naquele momento Diego que era uma situação muito difícil. Era um quadro irreversível, na verdade. E que a família já torcia para que Deus fizesse o melhor para ele, porque a família já percebia o seu sofrimento. O Diego pediu a oração de todos, pediu a compreensão de todos, que a família estava vivendo de uma forma mais íntima este momento de sofrimento do pai, mas ele agradeceu também a tantas mensagens de pessoas que encaminhavam mensagens lembrando do Geraldinho, perguntando por ele. Na tarde de ontem, logo no início da tarde, então recebemos essa notícia. Não posso dizer que é uma surpresa devido ao quadro de saúde que ele já estava enfrentando, a sua situação de fragilidade na sua saúde, mas com tristeza, claro, recebemos a notícia do falecimento do Geraldinho. Seu corpo está sendo velado desde ontem, às 9 horas da noite, no Salão Nobre da Prefeitura de São João del Rei, onde permanecerá até a tarde de hoje, e por volta das 3h30 da tarde vai deixar o Salão Nobre, seguir para a matriz de São José Operário no Tijuco, onde acontecerá a missa de corpo presente, às 4 da tarde. E, logo em seguida, acontecerá o seu sepultamento no cemitério de São José. Outro pedido do Geraldinho para a família, queria ser sepultado no cemitério de São José. O Geraldinho é um tijucano, nasceu no Tijuco, viveu boa parte da sua vida no Tijuco, depois viveu um tempo em Matosinhos e agora uma grande parte da sua vida
viveu lá na Colônia com a sua família. Ele que também amava o bairro da Colônia, mas com esse gesto demonstra também o seu amor pelo bairro por onde ele viveu boa parte da sua vida, que foi o bairro do Tijuco, né, onde seus pais viveram também durante a sua vida. E hoje, então, acontece seu sepultamento no cemitério de São José. Então é um dia de homenagens, de gratidão ao Geraldo José dos Santos. Você também pode fazê-lo através aqui do nosso programa, pode ligar também para nós. Nós vamos colocar uma entrevista que o João Henrique Castro, jornalista que trabalhou aqui na Rádio São João del Rei, ele fez um trabalho da universidade que é chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Todo mundo que está fazendo um curso superior faz o chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E o trabalho de João Henrique Castro foi contar a história do Jornal das 10. E ele fez uma entrevista com o Geraldinho. Vamos acompanhar essa entrevista agora aqui na Rádio da Nossa História. Você ouve agora o rádio documentário A História do Jornal das 10. Eu sou o Geraldo José dos Santos, conhecido como Geraldinho da Rádio. Eu tenho 64 anos e há exatamente 35 anos venho apresentando o Jornal das 10, de segunda a sexta-feira, na Rádio São João del Rei. Jornal das 10. Primeiramente, eu estava à procura de um emprego, de um serviço, porque eu sou oriundo da zona rural de São João del Rei. Antes de eu entrar para a Rádio São João, eu adorava os locutores do Rio de Janeiro, da Rádio Globo, da Rádio Nacional. Esses foram as minhas referências. E eu comecei na Rádio São João del Rei aos 15 anos de idade. Eu era contínuo. Trabalhei como discotecário, agenciador de publicidade, operador de áudio, locutor e repórter. Eu pensava em trabalhar, eu queria um trabalho. Aí eu fui galgando os degraus da vida, né? Começaram a surgir as oportunidades, até eu chegar no Jornal das 10. Me encontro lá até hoje, uma carreira de mais de 40 anos. A Rádio São João del Rei apresenta Jornal das 10. As notícias da cidade e da região. Os fatos e a informação chegando até você. Está no ar mais um líder de audiência. Jornal das 10. A sintonia da notícia. 10 horas, bom dia. A cidade de São João del Rei está com céu nublado a parcialmente nublado. Primeiramente, o nome não era Jornal das 10, era Grande Jornal Falado das 10 horas. Aí eu notei que era um nome muito longo e que dificilmente as pessoas iriam gravar. Aí eu fiz uma redução de Grande Jornal Falado das 10 horas, mudamos Jornal das 10, a sintonia da notícia. Na rádio, o horário meu era de 10 às 11h30, o horário que eu permaneço lá no ar. No início foi bem difícil, eu usava jornal e cortava com a tesoura as notícias para poder colocar no ar. Na época do regime militar, na bomba do Rio Centro, no Rio de Janeiro, eu peguei uma notícia do jornal do Rio e li que foi um acidente provocado pela extrema-direita. Aí eu fui chamado pelo comandante do batalhão Tiradentes, que me deu um chá de cadeira, fiquei lá mais ou menos umas 2 horas. Quando o Exército fez um alerta de que não iria admitir essas acusações. Aí depois eu comecei a partir para um jornal local, regional, trazendo oportunidade para toda a população de São João del Rei e da região do Campo das Vertentes. Mas comecei lendo jornal, cortando. Pegava a tesourinha, cortava as manchetes e colocava no ar. Jornal das 10. Polícia Militar realiza operação antidrogas no distrito do Rio das Mortes. Pelo menos 3 foram presos. A resenha policial daqui a pouquinho no Jornal das 10, a sintonia da notícia. Eu passei a diariamente
a ter acesso às ocorrências policiais registradas em São João del Rei e na região do Campo das Vertentes. Eu gostei tanto que fiz um concurso de investigador da Polícia Civil. Aí eu passei a gostar mais ainda das ocorrências policiais, divulgando aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Plantão policial. Jefferson de Souza Silva, 28 anos, apelidado de Demenó, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, às 4h30, quando passava pela rua Francisco José da Silva, Barro Preto, em São João del Rei. A vítima foi atingida por 6 disparos de arma de fogo. Sempre tinha-se alguma ocorrência de destaque que as pessoas me procuravam, pedir para poder pegar leve, não divulgar, várias ameaças. A mais triste que eu tive a oportunidade de participar como radialista foi a morte da Maria, a menina de 10 anos, que foi agarrada, amarrada, amordaçada, levada para um matagal no bairro de Senhor dos Montes, foi estuprada por 3 elementos. Foi a menina de 10 anos, uma coisa muito triste que eu acompanhei. Isso aí deixou revoltado o povo de São João del Rei, né, toda a região, porque foi uma crueldade. Uma menina de 10 anos, isso foi uma coisa que me chamou atenção, que me deixou muito triste nos meios policiais em que eu tive a oportunidade de participar. Eu continuo tendo, graças a Deus, uma audiência muito boa. O pessoal tem uma credibilidade perante a opinião pública de São João e da região. Eu já passei em alguns lugares que eu já ouvi comentários de 2, 3 senhoras ou 3, 4 rapazes. Olha, aquilo que aconteceu ontem, eu vou ficar sabendo. Eu vou ligar no Geraldinho amanhã às 10 horas. Eu estou cansado de ouvir essas frases por onde eu passo. A cobertura que eu mais gosto é de ajudar as pessoas. Jornal das 10. A sintonia da notícia. O Carlos Eduardo tem 19 anos. Ele está na redação do Jornal das 10. Ele é um aluno especial da APAI de São João del Rei. De uma família muito humilde, reside na periferia da cidade. Ele veio aqui no programa, ele não consegue falar, ele veio aqui no programa na expectativa de conseguir um videogame usado. Se você tem um videogame usado para o Carlos, que é um aluno especial da APAI de São João del Rei, ligue agora para 3371-7777, nosso telefone da solidariedade. E você estará fazendo uma boa ação para esse jovem aluno especial da APAI, da nossa querida APAI. Todos os dias as pessoas me procuram pedindo apoio para remédio, para quitar contas de farmácia, da CEMIG, do DAMAI, pessoas procurando emprego e que não tem uma oportunidade e vê o Jornal das 10 com uma saída, uma possibilidade de resolver esses problemas do dia a dia. Jornal das 10. A sintonia da notícia. O Jornal das 10 está recebendo hoje a presença do Wendel Patrício de Oliveira. Ele tem 46 anos. Wendel, bom dia. Bom dia. Onde é que você mora? No bairro São Geraldo. E o que está acontecendo? É que eu estou com a conta de luz que está atrasada, é 160, eu consegui 80, falta 80. E nesse momento estou desempregado, não tenho condição de pagar, que tem 2 lá, se eu não pagar essas, corta a luz. E você está desempregado? Estou desempregado. E o que é que você sabe fazer? Eu mexo com obra, capino horta, roça, faço qualquer bico. Se aparecer alguém que estiver interessado em te contratar para poder fazer um biscate de 1 ou 2 dias e se dispor de pagar a outra parte, você aceita? Aceito. Um pedido de uma criança de 7 anos de idade que tinha que fazer uma cirurgia urgente. E a cirurgia ficava em torno de R$15 mil. Família pobre, de origem da zona rural, e estava em desespero. Aí eu fiz uma campanha, a campanha que durou mais ou menos 30 dias. Aí eu consegui o dinheiro. Eu não me lembro se foram 15 mil ou 12 mil reais, porque já tem alguns anos. Só sei que a criança morava na zona rural do Elvas. Eu fiquei emocionado de ver a participação, o reconhecimento da população, ajudando uma criança. Isso aí me comoveu muito. Eu nunca vou esquecer. O Jornal das 10 está sendo sintonizado neste momento pelo Paulo e seu sócio, o Israel, no bar do Largo do Carmo, aqui na região central da cidade. Aliás, todos os bares
estabelecimentos comerciais de São João em sintonia com o Jornal das 10. Um abraço também para os motoristas de táxi lá do terminal rodoviário, bairro Fábricas, sempre acompanhando a melhor programação da cidade, que é o Jornal das 10. Eu chego lá na rádio todos os dias por volta de 9h30, 9h15. A primeira coisa que eu faço é cumprimentar um por um os meus colegas de trabalho, a minha equipe. Eu não sou sozinho. Se eu não tivesse o respaldo, a retaguarda dos colegas, eu não teria fôlego de ficar no ar 1h30, né? De segunda a sexta. Então, essa é a minha rotina. Aí a gente tem uns convidados, a gente tem as entrevistas. 11h04, em primeira mão com exclusividade, vamos bater um papo com o novo bispo da Diocese de São João del Rei, Dom José Campos Nascimento, o nosso convidado nesta manhã de quinta-feira. Dom José, obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio São João, Jornal das 10, Geraldinho. Os últimos 8 governadores de Minas Gerais foram entrevistados por mim. Eu entrevistei mais ou menos aí, ao longo da minha carreira, no mínimo, uns 150 políticos conhecidos, falados do Brasil. Todas as coberturas que eu tive a oportunidade de participar são importantes, todas elas. Mas o que me chamou a atenção foi o comício das Diretas Já, na Praça Cívica, em frente ao Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, capital de Goiás, onde apareceu um público de aproximadamente 600 mil pessoas para o comício das Diretas Já. Eu estava no palanque com o Dr. Tancredo de Almeida Neves e outras celebridades da política brasileira. Eu tive a honra de entrevistar o Dr. Tancredo várias vezes em São João e em Belo Horizonte. Quando ele foi eleito presidente da República, a votação dele, que marcou a vitória, foi por volta de 11h40. O deputado João Cunha chegou lá no plenário, à frente do microfone, e declarou: pela democracia, Tancredo e Sarney. E todos nós que estávamos dentro do Congresso, ao todo 600 pessoas, entre políticos, jornalistas e convidados, todos de mãos dadas, cantaram emocionadamente o hino nacional brasileiro, que marcou a vitória do Dr. Tancredo. Essa foi uma cobertura que nunca vou esquecer. Essa cobertura eu fiquei lá em Brasília 20 dias. Eu tive a oportunidade de falar por várias emissoras grandes, né? Famosas, Inconfidência, Itatiaia, Globo Nacional, Tupi de São Paulo, e tive também uma audácia de dar um boletim para a rádio A Voz da América dos Estados Unidos. O Jornal das 10 faz parte das famílias, principalmente das donas de casa, porque é através do rádio que elas ficam sabendo que o botijão de gás aumentou, que o fulano morreu, que a missa de 7º dia do João vai ser no próximo sábado, que vai ter uma festa lá em Barroso. Então, o rádio é uma ligação entre a população, e principalmente a população mais carente. O maior patrocínio de um programa de rádio são os ouvintes. Sem ouvintes, você não consegue nada. Várias pessoas, vários amigos começaram a me procurar, me assediar, para eu ser candidato a algum cargo eletivo em São João del Rei. Chamaram para ser prefeito, vice-prefeito, deputado estadual e vereador. Aí, depois de muita insistência, eu aceitei ser candidato a uma cadeira na Câmara Municipal de São João del Rei, em 1992. Dos 15 vereadores, eu fui o menos votado. Eu fui o 15º. Aí, veio a outra eleição seguinte, eu tornei me candidatar, e do último lugar, da última eleição, eu pulei para o primeiro lugar. Quer dizer que eu tive um respaldo da população. Aí depois da terceira, fui eleito como suplente e resolvi dependurar as chuteiras. Nunca mais vou ser candidato a vereador. Eu consegui localizar um homem que estava abandonado no Mato Grosso há 50 anos. Ele não sabia que ele tinha uma irmã e um irmão bem idosos aqui no bairro do Senhor dos Montes. Ele mandou uma carta para mim, eu fiz um apelo para ele. Os 2 irmãos compareceram na rádio. Ele saiu pelo mundo numa aventura, se perdeu da vida e muito sofrimento, foi localizado. Esteve na rádio comigo. E ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele falou: olha, Geraldinho, eu sempre vou pensar em você, sempre vou orar para você e para sua família. Esse fato também foi um fato muito interessante que eu nunca vou esquecer. Durante o carnaval, na segunda-feira, quando eu cheguei na rádio, por surpresa minha, tinha um casal lá. Uma senhora de 24 anos com um neném, o filho dela, e o marido.
Aí me procurou lá, falou assim, olha, eu estou te procurando porque os motoristas de táxi me pediram que talvez você poderia me ajudar. Falei, qual que é o problema da senhora? Ah, minha mãe é de São João del Rei. Ela foi para Belo Horizonte para estudar, foi numa festa, se engravidou e me largou eu na casa onde ela morava. E eu queria localizar a minha mãe, é o maior sonho meu. A minha mãe é de São João del Rei. Aí eu relatei, sem dizer o nome dela no rádio, relatei o problema, contei a história direitinho. Passaram 5 minutos, a mãe dela ligou para mim. Olha, eu sou a mãe desta moça. Eu quero pedir perdão a ela, eu adoro ela. Tentei localizar, mas infelizmente eu saí no desespero, porque eu fiquei grávida com 17 anos. Aí falei, a sua filha então está aqui na Rádio São João. Quando ela subiu no segundo andar, pelas escadarias da Rádio São João, quando eu observei no semblante dela, falei, não tem jeito de ser outra pessoa. Tá a mãe subindo e a filha aqui. E as duas se atracaram, se abraçaram e choraram quase meia hora. Documentos, objetos, telefones, as pessoas me procuram para poder eu conseguir localizar o proprietário e devolver. A seguir, as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Na ponta da linha, direto da cidade do Rio de Janeiro, ele, o repórter esportivo mais bem informado do rádio brasileiro, Rui Guilherme. E o Rui Guilherme passeando pelas ruas da cidade. Ué, eu quero conhecer esse Geraldinho. Todo rádio que eu passo aqui está ouvindo o Jornal das 10. Aí foi lá me conhecer. Aí nós fizemos uma parceria. E essa parceria deu certo. Ele participa do Jornal das 10 todas as manhãs. Já tem mais de 20 anos. E ele fez 5 Copas do Mundo. E participou, deu boletins das Copas do Mundo ao vivo para o Jornal das 10. Rui Guilherme, diz aí, bom dia. Alô, Geraldinho, bom dia! Alô, amigos do Jornal das 10, da Rádio São João del Rei! Para a Rádio São João, para o Jornal das 10, a vinda da internet ampliou o alcance e o número de ouvintes no Brasil e no mundo afora, porque depois que a internet chegou, o Jornal das 10 passou a ser ouvido, acompanhado em várias cidades do Brasil e do mundo. São 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. O Jornal das 10 agradece a escritora Alzira Miranda do Nascimento, que nos mandou um livro de sua autoria com lindas poesias. Então, muito obrigado a essa escritora que lembrou da gente com esse lindo livro com muitas poesias. Uma delas diz o seguinte: olha para cada coisa devagar. Aceita o desafio de ver o que a multidão não viu. Em cascalhos diformes e estranhos, diamantes sobrevivem solitários. Para mim, o Jornal das 10, ele foi uma escola que eu tive na minha vida, um privilégio, como se eu tivesse passado por uma faculdade. Eu não tenho curso superior, eu sou uma pessoa simples, vim da zona rural, nasci na rua Santo Antônio, eu só tenho o 2º grau, o antigo 2º grau. Entendeu? Então, para mim, o Jornal das 10 foi uma faculdade, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Ficamos por aqui. Novas informações, logo mais às 15 horas e 30 minutos. A seguir, Rádio Esportes. Bom dia e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Jornal das 10, a sintonia da notícia. Continue sintonizado na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história, a rádio da informação. Você está ouvindo o programa Fala São João. Chegou a super quarta do Esquinão. As melhores ofertas estão aqui. Venha economizar com o nosso campeão. Corra e aproveite. Petralatão 2,99. Linguiça toscana Saudade quilo 12,99. Coxa e sobrecoxa congelada quilo 6,99. Super quarta Esquinão. Pão de forma tradicional Esquinão 400 gramas 4,99. Lava roupas em pó Baby Soft sachê 1,6 kg 5,99. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. São João del Rei AM, a rádio da nossa história. Meus sentimentos e muita luz aos familiares, amigos e colegas desse extraordinário profissional. E um ser humano incomparável, com o qual tive a honra de conviver diariamente no tempo de minha labuta profissional.
Todas as vezes que me entrevistava às 10 horas e ao abrir o programa e na hora das notícias policiais, sempre dizia: o delegado vai falar. Sempre atento aos fatos que ocorriam e assim trazendo informação de qualidade aos nossos ouvintes da região. Uma grande perda, mas que deixa um grande legado. Travou um bom combate. Descanse em paz, meu amigo. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99,00. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Venha agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. Sabores que encantam. Restaurante Bom Jesus de Matozinhos. O mais completo self-service diariamente com churrasco. Aos sábados e domingos você também se delicia com o melhor da comida japonesa. E de quinta a sábado, sua noite é muito especial no Restaurante Bom Jesus de Matozinhos. Drinks, chopp geladíssimo e porções dos mais conceituados tiragostos. Restaurante Bom Jesus de Matozinhos, 7 de setembro, Matozinhos. Sabores que encantam. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa. 33718546. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para as serras do Lenheiro e de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900 sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. O infausto aconteceu na tarde fria desta terça-feira. Quero expressar profundo pesar neste momento de luto. A estrela do Geraldinho da rádio passa a compor o universo da eternidade. Descanse em paz, meu amigo. Grande Geraldinho da rádio, José Egídio de Carvalho. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 36 minutos, 8h36. Hoje um Fala São João diferente, né, de homenagem ao nosso Geraldo José dos Santos. Está na ponta da linha conosco um grande amigo do Geraldinho, que também estava sempre presente aqui no Jornal das 10, que é também meu amigo, o José Antônio de Ávila Sacramento. José Antônio, bom dia, obrigado por falar conosco aqui no Fala São João.
Fábio, bom dia aos ouvintes do Fala São João. Um bom dia lamurioso, mas não deixa de ser um bom dia. Né? Ô José Antônio, há quanto tempo você conhecia o Geraldinho? Fábio, eu conheci o Geraldinho ainda bem jovem, adolescente, né? Porque eu vim lá de São Miguel do Cajuru para estudar aqui em São João e ficava na casa da minha avó, que é ali onde é o posto do Piro hoje, muito perto da Rádio São João, né? Dos antigos estúdios da Rádio São João. E eu sempre vi o Geraldinho transitando ali, indo para a emissora, sabe? Assim como outras personalidades, né? O Vieira, o Braga, né? Então eu conheci ele desde essa época, né? Eu via ele sempre passava, eu estava às vezes no jardim, ele cumprimentava, a gente brincava. Então, desde a minha adolescência que eu conheço o Geraldinho. Agora, José Antônio, eu algumas vezes, e não poucas, muitas vezes, ouvia você trazendo algumas informações muito interessantes aqui no Jornal das 10 da Rádio São João. Né? De 15 em 15 dias você estava presente com ele. Como é que começou essa sua participação, trazendo, por exemplo, fatos históricos, datas marcantes para o Jornal das 10? Olha, a gente, durante o decorrer da vida, né, vai fazendo amizades, aproximando mais as pessoas. E acabei fazendo amizade com o Geraldinho. Então, desde o dia 12 de fevereiro de 2012, portanto há 14 anos, né, Fábio, eu fui convidado por ele para fazer participações quinzenais, sempre às quintas-feiras, no Jornal das 10. Desde então, Fábio, nós tivemos gratas oportunidades de falar aí sobre as coisas do nosso quintal, entre aspas, né, que são as coisas da nossa terra, da nossa gente, sobre a cultura, a história da cidade, né, sobretudo da história da nossa zona rural, de onde ele veio e eu também vim, né? Então, por isso, Fábio, é que eu comecei a participar aí há 14 anos, quinzenalmente, com o Geraldinho, para contar essa história, falar dessas coisas importantes para São João del Rei, para a nossa gente. Então, foi um aprendizado, né? Eu aprendi muito com o Geraldinho e nós aprendemos muito com os ouvintes, porque as nossas conversas eram francas, leais, baseadas em fatos históricos, né? Mas, de vez em quando, os nossos ouvintes participavam ou nos interpelavam na rua, ou mesmo interpelavam o Geraldinho para saber de detalhes ou até para corrigir possíveis equívocos nossos. Então, foi um aprendizado, Fábio. Agora, José Antônio, você não tinha uma relação com o Geraldinho apenas aqui da rádio, né? Você foi crescendo na amizade com ele e em várias oportunidades se encontrava, ia bater papo. Como é que era o Geraldinho na convivência fora da rádio? Olha, o Geraldinho é uma pessoa formidável. A gente sempre podia, se encontrava, ele de vez em quando aparecia aqui em casa, a gente conversava muito sobre vários assuntos, né? E há toda essa rica trajetória do radialista, do jornalista, do homem de rádio, Fábio, soma-se a essência de um homem carismático, sensível, humano, caridoso, de fino trato, né? Então, ele era uma pessoa formidável e por isso que ele caiu no gosto da população com o apelido carinhoso de Geraldinho da Rádio, né? As pessoas, às vezes, não sabiam identificar quando a gente falava Geraldo José dos Santos. Mas falava assim, o Geraldinho da Rádio, todo mundo conhecia, na zona rural, na zona urbana, e ele tratava todo mundo com muito respeito, muito carinho e atenção, desde as pessoas mais ilustres até as mais humildes. Então ele tinha essa face, essa essência do homem particular, muito sensível, muito amável e muito carinhoso e muito caridoso também, Fábio. Ô Zé Antônio, quem conhecia o Geraldinho de forma mais íntima sabe que ele também gostava de uma piada, de uma história engraçada, e ele tinha muitas histórias, nunca ofensiva e nunca falando de ninguém, mas ele tinha muitas histórias que ele gostava de contar, né, Zé Antônio? Sim, e nós abordamos isso nas minhas participações aí no Jornal das 10, com casos curiosos, jocosos, né, piadas,
e até ditos populares. Abordamos aí por várias vezes essas expressões populares, ele gostava muito disso, né? Falamos várias vezes sobre apelidos de pessoas em São João del Rei de forma respeitosa e carinhosa, né? Então, o Geraldinho tinha esse aspecto também alegre, né? Ele não era um homem sério, era um homem que tinha uma espiritualidade avançada e sabia conduzir o programa quando era as coisas históricas e também as coisas engraçadas, ou os casos ou causos, né, Fábio, de São João del Rei. Ele era desse jeito. José Antônio, encerrando a sua participação conosco, desde já mais uma vez, é claro, eu agradeço a sua disponibilidade em nos atender aqui na Rádio São João, no Fala São João, mas quero que você diga para nós o seguinte, o que fica aí de lembrança do Geraldinho para você, José Antônio? Pois é, Fábio. Há toda essa rica trajetória dele, que eu já falei, né? Eu lamento profundamente a perda dele, né? Mas que o tempo nos traga conforto, né? Assim como possa confortar toda a família dele, né? Nós que somos amigos estamos sentindo muito. A saudade terá a nossa companheira, mas nos lembrará sempre a falta que ele está fazendo, e a memória dele, Fábio, permanecerá sempre viva entre todos nós, né, entre todos os amigos, os ouvintes e as pessoas com quem ele relacionava, né? Nós estamos, assim, muito desolados, muito chateados, né? E o que eu posso dizer é que ele descansa em paz, com a certeza de que ele cumpriu bem a missão terrena dele, Fábio. Era essa a última mensagem que eu gostaria de deixar, né, os ouvintes da Rádio São João nesse programa, e te agradecendo aí por ter permitido a minha oportunidade de fazer essa homenagem ao grande amigo e ao grande homem que foi Geraldo José dos Santos, Geraldinho da Rádio. Muito obrigado ao José Antônio de Ávila participando conosco, ele que estava quase que de forma assídua, né, de 15 em 15 dias, participando do Jornal das 10, num papo muito bom, histórico, mas um papo que trazia aqui muitas informações sobre toda a região. Muito obrigado ao José Antônio por essa participação conosco. Agora são exatamente 8h44, 8h44. Você está ouvindo o programa Fala São João. Terça e quarta na feira, Bahamas e Bahamas Mix. Ovos brancos com 20, ofertaço, só R$10,99. Uva Vitória, embalagem 500 gramas, R$6,99. Banana nanica quilo, R$2,99. Só R$2,99. Vem economizar. Pão de forma, pães de Minas, 400 gramas, R$3,99. Postas de tilápia aqui, pescado, 800 gramas, R$18,99. Terça e quarta na feira do Bahamas e Bahamas Mix, tudo fresquinho para você encher o carrinho. Bom, Geraldinho com certeza foi uma das maiores perdas de São João del Rei nos últimos tempos, principalmente para nós que somos da área da comunicação. Ele é uma grande inspiração para todos nós, eu cresci vendo e ouvindo ele na rádio e com certeza foi uma pessoa que me inspirou muito, um jornalista fenomenal, com uma presença muito forte, com uma voz muito marcante, um profissionalismo inigualável, participou de momentos marcantes da nossa história, as eleições pelas diretas já. Então, foi alguém que marcou realmente a história da cidade e nunca será esquecido, principalmente por todos nós da área de comunicação. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família e a equipe da rádio, com certeza que é aí que tem como família também, depois de tantos anos juntos. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo.
A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você. Melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDE. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para as serras do Lenheiro e de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900, sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Comunicado importante. Se você possui dívida ativa com o Damai, procure nosso setor de atendimento o mais breve possível e parcele seus débitos na forma da Lei 6.151 de 2025, com entrada em até 48 meses, sem desconto de juros e multas. Mas atenção, é obrigatório estar em dia com as contas de água de 2025 e 2026. Fique em dia com seus tributos e com suas contas de água do Damai para participar do programa Quem Anda em Dia, Del Rey Premia. São 27 prêmios, mais um carro 0 km. Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rei. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Olá, ouvintes da Rádio São João del Rei. Quem está falando aqui é a Dorinha, diretora pedagógica da APAI. Neste momento, de tristeza, venho aqui, em nome do presidente da APAI de São João del Rei, manifestar o nosso profundo pesar pelo falecimento do Geraldinho, o Geraldinho da rádio, que ocorreu neste dia de hoje. Geraldinho não foi apenas uma voz marcante do rádio são joanense, ele foi um grande amigo da nossa APAI. E por muitos e muitos anos, ele abriu com generosidade as portas dessa emissora no Jornal das 10, cedendo espaço para que a nossa causa tivesse voz. Desde a época do Padre Luiz, depois com outros presidentes também, e atualmente eu sempre estou na Rádio São João nas sextas-feiras, levando as mensagens. Então nós agradecemos muito ao Geraldinho que abriu as portas. Então, graças a ele, a mensagem da inclusão, os desafios e as vitórias da APAI e das pessoas com deficiência chegaram a milhares e milhares de lares. E ele, Geraldinho, acreditou em nós, acreditou o quanto a APAI é potente, acreditou como poucos acreditavam. Então, nesse momento de dor, nosso presidente Adão Pinto, em nome de todos os colaboradores, funcionários, familiares, alunos e usuários da APAI de São João del Rei, nós nos solidarizamos com a família do Geraldinho, com os amigos e com toda a equipe da Rádio São João del Rei, que hoje perde um dos seus pilares. Geraldinho, sua voz se calou no microfone, mas o bem que você semeou continua vivo em cada pessoa que você ajudou. Que Deus, em sua infinita misericórdia, o acolha na paz eterna. E nosso grande abraço a todos os familiares. Você sabia que a drogaria SMD tem uma nova unidade no bairro Matozinhos? É isso mesmo, na Avenida Josué de Queiroz 126. Uma loja ampla e com muitas novidades, além de medicamentos e fraldas geriátricas de graça pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Conheça a drogaria SMD Matozinhos, na Josué de Queiroz, ou chame no WhatsApp 984 17 37 67. Festa em honra à Santíssima Trindade, paróquia de Santo Antônio, Beata Nhaxica, tríduo preparatório, dias 28, 29 e 30 de maio, dias 28 e 29 de maio, às 18 horas, celebração da palavra, no dia 30 de maio, às 16 horas, 4 da tarde, celebração da Santa Missa. Dia 31 de maio, às 13 horas, 1 da tarde, a Santa Missa e em seguida a procissão e também bênção do Santíssimo Sacramento. Logo após as celebrações, a realização do leilão de prendas. Festa em honra à Santíssima Trindade na paróquia de Santo Antônio, Bem-aventurada Nhaxica.
Sempre aqui para você economizar. Tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedades de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 52 minutos, 8h52. Hoje, um Fala São João especial de despedida, mas de gratidão pela vida do Geraldinho e pelos anos de comunicação aqui na Rádio São João del Rei. O Beto caminhou uma mensagem aqui para nós. Nós vamos ouvir a mensagem do Beto, fazendo também a sua homenagem ao Geraldinho. Bom dia, Fábio da Silva. Bom dia aos demais ouvintes, a todos. Um bom dia na forma de educação, né? Porque o momento é muito complicado. Eu queria fazer alguns comentários aí, bem breve. É o seguinte, eu queria comentar a parte profissional, no primeiro momento, do Geraldinho. O Geraldinho apresentou durante muito tempo o Jornal Musical Barroso. O Geraldinho apresentou, durante o período da administração do Dr. Cid Valério, um programa que chamava Gabinete Aberto, no qual o pessoal fazia as perguntas sobre questões da cidade, enfim, os problemas da cidade. E o Dr. Cid, no qual respondia isso direto da prefeitura naquela ocasião, né? Outra questão interessante também, que teve muito no Geraldinho, quando ele ouvia um crime na cidade, uma situação de fato relevante, ele abria o jornal e logo falava assim: o delegado vai falar. Ele usava essa frase ficou muito marcante: o delegado vai falar. Então, o delegado obviamente era convidado para o programa, esclarecer um fato, aquelas questões daquele homicídio, uma coisa nesse sentido, assim, um fato relevante para a comunidade são-joanense e as cidades da região. E além disso, agora partindo para a questão dele pessoal, a humanidade dele, o coração bom que ele tem, ele, quando era lá no estúdio, na minha Tiradentes, eu não sei se funcionava já no novo estúdio, o pessoal chegava lá, fazia fila para pedir as coisas no programa dele. Então ele abria um espaço dentro do Jornal das 10 para atender as pessoas. As pessoas, às vezes, carentes, pediam uma cadeira de roda, uma muleta, pagassem um exame, um medicamento, fralda descartável. Ele fazia o pedido. E com frações de minutos naquele tempo, o pessoal da comunidade da cidade, empresários, pessoas comuns que pudessem, ajudavam e resolviam o problema daquela pessoa. Então, assim, foi um trabalho sobre essa questão dele de humanidade, de coração bom, muito importante, muito legal. Então, assim, a gente deseja, eu em nome da minha família, desejo força para a família dele aqui e tal, e que ele descanse em paz, na santa paz de Deus. E é isso aí. Queria fazer esses comentários aí, simplesmente assim. E todos nós estamos tristes, mas ao mesmo tempo sabemos que ele está nos braços do Pai. Então, a vida segue, a memória vai ficar eternamente, né? O ícone do Rádio São João del Rei. Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Muito obrigado ao nosso amigo e ouvinte, o Beto Neri, trazendo boas lembranças aqui do Geraldinho, lembrando aí do Jornal Musical Barroso, e quem ligou para nós também lembrando o Jornal Musical Barroso foi o Fernando, né, o Fernando do Salgado, lá no Bom Pastor, na comunidade Rainha da Paz, estava lembrando aqui para nós também, disse que gostava muito do programa. Um abraço para o Fernando, para a Regina, sua esposa, obrigado pela audiência, o carinho aqui com a Rádio São João del Rei, eles também prestando a sua homenagem ao Geraldinho. Muito obrigado, viu, Fernando? Um abraço, viu, Regina? Beto, muito obrigado também a você, sempre acompanhando a nossa programação. Agora são 8 horas e 56 minutos, 8h56. Está aqui comigo ao vivo nos estúdios da Rádio São João, o nosso companheiro de trabalho, Tovar Luiz, que inclusive, durante este início de ano, praticamente todo o início de ano, tem apresentado o Jornal das 10. Bom dia, Tovar.
Bom dia, Fábio. Bom dia, amigo rádio ouvinte. Um bom dia, sim, meio estranho, mas a vida segue. Vamos lá. Bem, Tovar, você é um homem de rádio há muitos anos, né? Trabalhou na Rádio Vertentes, agora mais assiduamente na Rádio São João del Rei. Quanto tempo você conhece o Geraldinho? 40 anos, precisamente, de convivência já com o Geraldinho. Eu conheci o Geraldinho em 1986, quando eu estava no Exército ainda. E fora do rádio, portanto. Fora do rádio, porque eu entrei no rádio já com 22 anos. Já tinha passado pelo Exército. Já tinha passado pelo Exército. Havia casado em 1990. Foi quando eu tive a primeira experiência com o rádio. E já havia trabalhado na Rádio São João também, num período ainda que ela se situava na Avenida Tiradentes, com a direção na época do Etel Nogueira, que também recentemente faleceu. E naquela oportunidade também eu já trabalhei com o Geraldinho lá há alguns tempos e passamos juntos também o Geraldinho pela TV Campos de Minas, num bom período também, de alguns anos. E sempre, na maioria do tempo meu de comunicador, foi na Rádio Vertentes FM, que é co-irmã da Rádio São João. Ao todo, aí, somando, eu tenho 35 anos de caminhada aí na comunicação no rádio. E como é que era essa relação com o Geraldinho? Nesse tempo que não é 40 anos, não é poucos dias, não, né? São décadas. Isso. Veja bem, é uma relação de aprendizado, em especial, mas de mais relevância ainda de gratidão. Ali foi momentos assim de uma amizade muito fraterna. Eu me recordo que no Exército eu já tinha ali um gancho para comunicador e na época eu era designado para algumas mensagens do batalhão para as rádios em geral. E na época com o Geraldinho era mais portas abertas, vamos dizer assim, do que as outras emissoras, não desmerecendo, que todas elas atendiam muito bem o 11BI. Mas na época o Geraldinho era uma coisa mais assim aberta, mais comunicativa mesmo, junto ao tradicional Regimento Tiradentes. Você está falando de portas abertas com o Geraldinho, eu me lembrei muitas vezes, né, trabalhando em algumas entidades, encontrava com o Geraldinho. Geraldinho, vai acontecer esse evento, a gente precisava anunciar, pode ir lá tal dia, tal hora. Não tinha burocracia nem dificuldade, né, Tovar? Era uma comunicação simples, humilde, acolhedora, de precisão, vamos dizer assim também, de pura verdade, e por isso que eu falo que foi um aprendizado, nesses meus 35 anos de comunicação, foi um aprendizado e um momento agora que eu vivo de mais gratidão ainda e de fé e oração, porque a gente agora tem que continuar. Eu falava isso ontem com a minha esposa, porque até então eu era um substituto do Geraldinho. A gente tinha aqui o pensamento positivo, com muita oração, que ele retornaria para casa, assumiria sua cadeira do Jornal das 10. Então eu me sentia somente um substituto e tentava honrá-lo com toda a minha força, a minha vontade de fazer bem feito o trabalho que ele sacramentou aí em 42 anos de Jornal das 10. Sacramentou, diga-se de passagem, com êxito, com muito êxito, sucesso. E agora, como está no texto que eu redigi e gravei para a homenagem que a gente tem colocado aí no ar, está nas redes sociais também, o Geraldinho agora ele pertence à frequência divina e os seus ouvintes são anjos. Eu tenho essa frase lá, uma delas no texto que eu redigi recentemente, assim, em cima da hora aí para a gente homenageá-lo, e foi assim bastante satisfatório, emotivo também redigir esse texto e poder gravar essa homenagem aí de despedida do nosso Geraldinho. O que fica de lembrança para você? Até porque agora nos últimos tempos, né, no final do ano, eu fiquei um pouco, depois você praticamente assumiu aqui.
e inclusive chegou a apresentar o programa com ele. Eu disse aqui no início do programa hoje que você chegou a apresentar com o Geraldinho o Jornal das 10. O que fica para você de lembrança? Fica a lembrança de um cidadão honrado, um pai exemplar, foi também um esposo dedicado à Flora. É um exemplo de um verdadeiro homem guerreiro, que fez da comunicação sua vida e que influenciou a vida de muitos comunicadores. E fica esse exemplo aí de um, vamos dizer assim, um mentor, até certo ponto um pai na situação, porque eu convivi com o Geraldinho também em outras situações fora do rádio, na beira da represa, ali no rancho dele, que a gente também tem um rancho ali próximo, no Engenho de Serra, familiares meus, e a gente tinha aquela coisa da vizinhança rancheira. E ali era um momento de confraternização, mas muita confraternização, bate-papo, lembranças de episódios passados pelo rádio, e fica aí essa memória positiva, uma memória que faz com que a gente siga a vida de forma bastante salutar, lembrando sempre que foi tudo um aprendizado com ele, e resta a gratidão aqui. E Tovar, eu acho que a gente pode dizer que o Geraldinho fez a vida valer a pena, né? Com certeza. E muito. Ele viveu plenamente. Quando não era na represa no Engenho de Serra, como eu citei, era sua participação sempre também no seu sítio, nas Goiabeiras, no Rio das Mortes. Eu tive lá também passagens com ele lá de confraternização, de um final de semana. Sim, às vezes eu ia no outro também. Foram momentos muito especiais, tanto no rádio como na vida privada. A gente teve grandes momentos. Muito obrigado. Tovar Luiz, que segue aqui também conosco na Rádio São João del Rei. Como eu disse no início, o Geraldinho terminou sua missão, mas nós temos a responsabilidade de continuar aquilo que ele também ajudou a construir nesses 81 anos de Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Obrigado, um abraço ao Tovar. 9h04, 9h04, está na ponta da linha conosco o Dr. Antônio Pedro da Silva Melo, Toninho de Melo, que também teve aí seus momentos, né, com o Geraldinho, tem a sua relação de amizade também com o Geraldinho. Doutor Antônio, bom dia, obrigado por falar conosco. Grande amigo Fábio, vou te falar uma coisa, o meu relacionamento de amizade e de parceria de trabalho com o Geraldinho é um pouco mais antiga do que a do Tovar, porque tem 45 anos exatos que ele foi cobrir a inauguração do asfalto de Rezende Costa. E desde aquela época, inclusive antes dessa época, o Geraldinho já era amigo e parceiro nosso lá na prefeitura de Rezende Costa, quando eu era advogado da prefeitura, mas ao mesmo tempo eu era vereador em Rezende Costa, né? Vereador e companheiro do prefeito. Nós fizemos muita coisa. E o Geraldinho esteve presente em todos os momentos. O Geraldinho foi fazer a cobertura da inauguração do asfalto de Rezende Costa, com a presença do governador Francilino, e ele e Patrício, e ele entusiasmado com tudo que ele fazia, né? Depois, pouco tempo depois, ele foi conosco também lá em Jacarandira, é um distrito que está a mais de 40 quilômetros de Rezende Costa, para cobrir a inauguração do sistema de elétrico da cidade, do distrito e de toda a região. Então, a partir daí, o Geraldinho era nosso porta-voz de Rezende Costa, e depois, quando eu volto para São João del Rei, ele veio trabalhar aqui como promotor de justiça criminal,
Ele sempre foi muito inventivo, né, criativo. Por coincidência, era eu o promotor e o doutor Antônio de Pádua, ele era o juiz. E o Geraldinho chamava a dupla dos Antônios, né? Ele era criativo para esses slogans. Porque nós fizemos um trabalho aqui na Ford de São João del Rei, um trabalho muito intenso, né? Muitos júris, muito julgamento criminal, e o Geraldinho esteve sempre presente, né? Agora, o Geraldinho só me deixou na falta de uma coisa. Isso aí, ele não teve tempo, talvez, né? Eu dizia para ele, Geraldinho, você talvez seja um dos radialistas, do homem de mídia, que mais conviveu num período importante do país, quando o Tancredo Neves faz a sua caminhada, primeiro para o governo do Estado e depois para a presidência da República. O Geraldinho foi cobrir lá em Brasília, né? E eu tenho notícia para uma coisa que eu falava comigo, Fábio, e nas idas dele a Brasília, como a rádio de São João del Rei era uma rádio do Tancredo Neves, que todo mundo falava, ele tinha um acesso amplo, geral e irrestrito lá nos bastidores, né? E os repórteres, às vezes, de grandes mídias, grandes redes de rádio, de imprensa, pediam ao Geraldinho, para ele influenciar, para poder ter acesso ao presidente Tancredo. E esse era o nosso Geraldinho. Mas o Geraldinho falhou comigo em quê? Ele não fez um histórico da vida dele. Eu falava, você tem que escrever um livro, Geraldinho, de tudo que você já viveu. Eu, inclusive, financeiramente, vou tentar te ajudar. Porque senão pode morrer com você. Quer dizer, por mais que cada um, como o Tovar trouxe agora, eu estou trazendo, e tantos que já passaram por aí, trazem essa história, de pedaços da história de vida dele, não tem uma conexão uma com a outra. Eu queria era isso, sabe? Então o Geraldinho levou esse coelho para o céu. Mas o Geraldinho é uma pessoa extremamente diferenciada, e você vê, pessoal da grande mídia nas capitais desprezam muito nós do interior, né? Só que é o seguinte, o que o Geraldinho fez, se ele está numa grande capital, numa grande emissora lá da capital, de muita influência e tal, ele era um homem nacional, né? Pelo perfil dele. Então o Geraldinho vai embora, mas deixa um exemplo de vida. Depois, aquele trabalho que ele fazia aí de solidariedade com os menos favorecidos, eu até brincava com ele, Geraldinho, é a porta da esperança, né? Porque tinha no Silvio Santos o programa que o indivíduo desejava alguma coisa e abria a porta da esperança. Só que a nossa porta da esperança era a porta de um casebre, não é aquela porta do Silvio Santos, que abria para dar casa, para dar carro. A nossa abria para dar migalhas, mas migalhas muito importantes, né? Uma cadeira de roda aqui, uma cadeira de banho acolá, tudo isso servindo para as pessoas, incentivando, inclusive, muda. Eu lembro que o rapaz, filho do Vieira, do nosso saudoso Vieira, Irineu, parece que ele chama, e aí na velha sede da rádio, para poder, ele incentivava o lado artístico também. O Fábio, é isso aí, o Geraldinho é uma pessoa, eu costumo dizer uma coisa, eu vou encerrar, a melhor coisa que o indivíduo, quando envelhece, que pode ter, é a história de vida. A história de vida. Isso aí vale para quem fez, vale para quem viveu, vale para quem construiu. E a história de vida dele é uma história de vida maravilhosa, né? E o Geraldinho vai levar, ele não leva, a obra que ele deixa, essa é imperecível. E espero que as próximas gerações continuem se lembrando do Geraldinho, através de todas as gravações que ele deixou aí, Fábio. Um grande abraço, na família. O Geraldinho, na verdade, ele não conseguiu lidar muito bem com a perda da esposa. Ele era um grande parceiro com ela, com a Flora, com os filhos, é um grande pai também. O Geraldinho não conseguiu muito viver na ausência dela. Agora, tenho certeza que ela está recebendo ele lá para matar a saudade dos dois e deixar a saudade conosco. Um grande abraço.
Doutor Antônio Pedro da Silva Mello, Toninho de Mello, muito obrigado pela participação aqui, pelas palavras do senhor, que tem tanta história. Já havia contado essa história do asfalto há poucos dias aqui no aniversário da rádio, não me esqueci. E sempre quando eu penso no senhor, e claro, fazendo a relação com o Geraldinho, é nessa e tantas outras coberturas importantes que ele fez, levando informação e notícia do Brasil inteiro para muitas pessoas, para muitos lugares. Obrigado, doutor Antônio, aquele abraço para o senhor, um ótimo dia, 9h11, 9h11. Você está ouvindo o programa Fala São João. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8h30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história, mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho. Olá, amigos da Rádio São João del Rei, aqui quem fala é o Cabo Giovanni do Corpo de Bombeiros, e eu estou aqui para prestar a minha singela homenagem, em nome do Corpo de Bombeiros, a esse grande ser humano que São João del Rei acaba de perder, que é o nosso querido Geraldinho. Um momento muito triste. Geraldinho é um cara que marcou a comunicação de São João del Rei. Eu me lembro ainda criança, quando vinha para cá nas férias, ouvindo a minha avó, ouvindo o Geraldinho na Rádio São João, e eu me considero um cara privilegiado porque eu tive a rara oportunidade que foi de conhecer um cara que eu admirava muito e me tornar um grande amigo dessa pessoa, que é o caso do Geraldinho, ao longo desses quase 10 anos aí em que eu participo das programações da Rádio São João del Rei. Geraldinho foi o primeiro programa de rádio do qual eu participei pelo Corpo de Bombeiros e a gente firmou uma parceria muito legal, uma grande amizade. Então é um cara que sempre deu muito espaço para o Corpo de Bombeiros e aí eu sempre vou ser grato, né, pelas minhas participações, pelas oportunidades que o Geraldinho me deu, seja falando pelo Corpo de Bombeiros, seja nas transmissões esportivas que a gente fez junto também. São João del Rei perde um grande comunicador e eu considero que perdi hoje um grande amigo. Geraldinho marcou história e vai ficar essa ótima lembrança desse ser humano ímpar que foi Geraldo José dos Santos. Alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá. Ô filho, cuidado com o choque aí. Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG. Voltamos a apresentar Fala São João.
Infelizmente, perdemos um excelente profissional do jornalismo e um grande especial amigo. Nosso Geraldinho da Rádio deixa saudades e um legado grandioso pelo seu trabalho como repórter e radialista. Muitas saudades, vai com Deus, meu amigo. É isso aí, agora são 9 horas e 16 minutos, 9h16. Eu tenho aqui uma nota da ASAP, Associação dos Aposentados e Pensionistas da comarca de São João del Rei. E vou ler essa nota a partir de agora. São João del Rei, 27 de maio de 2026. Aos diretores da Rádio São João, funcionários, colegas de trabalhos e familiares do Geraldo José dos Santos, o conhecido Geraldinho. Nós, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de São João del Rei, a ASAP, nos solidarizamos com todos neste momento, com esta perda. Geraldinho sempre abriu as portas do programa Jornal das 10, que a ASAP pudesse divulgar seus trabalhos. Era sempre um bate-papo muito legal. Ele era muito interessado por nossos eventos. Ele fez parte das nossas famílias, entrando em nossas casas todos os dias, durante o programa. Era um momento esperado por todos. Nosso muito obrigado a você, Geraldinho, e descansa em paz. Maria de Lourdes Silva, presidente da ASAP. Agora são 9 horas e 18 minutos, 9h18. Nós vamos chegando ao final do programa Fala São João, na manhã desta quarta-feira. Como eu disse, repito, manhã de despedida, mas também de gratidão pela vida do Geraldinho. Quem mandou mensagem aqui para nós foi o meu amigo Wallace, também grande amigo do Geraldinho. Estava relembrando aqui o Jornal Musical Barroso e dizendo que trabalhou durante 6 anos com ele e também com o compadre Vieira. Tem o programa inteiro aqui, uma história da rádio. Eu fazia técnica e apresentava o programa. Época boa. Wallace, muito obrigado, viu, pela participação também conosco. Nós já tínhamos aqui um áudio do Wallace, que foi soltado também aqui durante a nossa programação, e ele lembrando também desse tempo de trabalho junto com o Geraldinho e com o compadre Vieira, ambos já cumpriram aqui a sua missão. Um abraço, Wallace, muito obrigado aí pela participação aqui conosco. Chegando ao final do nosso programa, quero lembrar também da família do Geraldinho, dos filhos espetaculares, né, porque tal como o pai, são os filhos do Geraldinho. Pessoas boas, pessoas excelentes, né? E que, durante esse momento de enfermidade do pai, estiveram sempre juntos com ele, vivendo este momento. E agora estão serenos. Já tive a oportunidade de conversar com eles e a gente percebe a serenidade que eles estão nesse momento, porque sabem que o pai cumpriu bem a sua missão. Quando as pessoas sabem que o ente querido cumpriu bem a sua missão, é claro que o coração está repleto de saudade, mas ao mesmo tempo está também com a consciência limpa e tranquila pela passagem daquele ente querido aqui na Terra. E tenho certeza que o Geraldinho deixou para os filhos e para todos os familiares um grande legado de como viver bem a vida, assim como ele também viveu. Lembrando mais uma vez, o velório do Geraldinho está acontecendo no Salão Nobre da Prefeitura, por volta de 3h30 da tarde. Vai deixar o Salão Nobre e vai seguir para a matriz de São José Operário no Tijuco, onde haverá missa de corpo presente, e em seguida o sepultamento no cemitério de São José Operário no Tijuco. Foi um pedido também do Geraldinho aos filhos, e os filhos atenderam a esse pedido do pai. Geraldinho, muito obrigado. Fica com Deus e olha aí por nós, porque nós vamos continuar aqui a nossa missão. Um abraço a todos, um abraço aos colegas de trabalho e até amanhã, às 8 da manhã, com mais um programa Fala São João. Um abraço a todos, fiquem com Deus, eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar